Ezequiel 1. O chamado de Ezequiel. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Visão dos querubins. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, brilhavam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, dos 4 lados. Assim, todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, do lado direito. Todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi. Também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para adiante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardente brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia. E do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes iam e vinham, à semelhança de um clarão de relâmpago. Visão das 4 rodas. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa. As 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra. Era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. Estas 4 tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima,
sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que se cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas asas, que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Visão da glória de Deus. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava.